Ontem foi um grande dia. Debandada total do gado após a denúncia. Denúncia não, a confirmação de que a Michele Bolsonaro recebeu cheques do Queiroz e da esposa de Queiroz. Engraçado que ontem, quando eu acordei, a notícia era que a Michele, ela recebeu 72 mil em cheques do Queiroz. Aí depois de umas horas mudou para 76 mil. Aí depois 83 mil ainda tinham cheques da esposa do Queiroz, que também tá para ser presa, tava foragida, lembra? Vai ser presa semana que vem, vão estar os dois na cadeia, espera. Aí depois foi para 93 mil, eu falei, pô, eu tô com medo de dormir, quando acordar já tá na casa de 1 milhão, cada hora que passa acham mais cheques desse pessoal. Mas, olha só, o Bolsonaro, ele tava com uma narrativa que colava entre o gado. Boa parte do gado a gente sabe que eles têm cabresto, eles olham, se o Bolsonaro mandar eles fazerem uma coisa, eles fazem, se mandar fazer o contrário, eles fazem. O gado é assim. Só que a narrativa do Bolsonaro era, olha, esses são crimes do Flávio. Meu filho não tem nada comigo. É o filho, mas não tem nada. Tá? E aí eles ignoravam o fato de que a Natália Queiroz era funcionária fantasma do Jair, de que vários funcionários trocavam de gabinete, do Flávio para o Eduardo, para o Carlos, para o Jair, de que tinha essa rotatividade. Ignoravam todo o fato e eu já li vários bolsonaristas dizendo, o Flávio tem que ser preso mesmo, mas o Jair não tem nada com isso. Só que quando começa a se provar que tem cheques do Queiroz também para Michele Bolsonaro, aí não é um cheque, porque o Bolsonaro tinha dito que era um empréstimo. São vários cheques. Aí começa a se provar o quê? Que havia realmente uma ligação, porque, você tem amigos? Todo mundo tem amigos, eu tenho amigos. Eu nunca tive um amigo que me desse 93 mil reais em cheques durante alguns anos. Nunca. Assim, cada 2, 3 meses está lá um cheque de 2 mil, 3 mil, 9 mil, 2 mil, 1.000, 3 mil. Nunca tive um amigo que me desse tanto dinheiro assim a troco de... De novo, a troco de quê? Troco de quê? Então, é uma coisa que para a população brasileira, por mais que o gado seja gado, eles falam, peraí, não tem como desvincular, desassociar o Bolsonaro da corrupção das rachadinhas. E aí começou a debandada. Começou com o Chico Graziano, que é um bolsonarista, eu já vi ele dar cada passada de pano pro Bolsonaro, assim, até conta cloroquina, conta coisas que você não consegue nem imaginar. Ele distorcia a realidade, ele distorcia, pegava só um recortezinho, imagina que a verdade é tudo isso, ele pegava um recortezinho assim da verdade e distorcia e falava, não, Bolsonaro tá certo. Mas ontem ele falou, não dá mais para defender, porque se a Michele recebeu esses cheques todos, é porque o Bolsonaro está envolvido, porque o Queiroz não ia pagar a Michele Bolsonaro, ele ia pagar o Bolsonaro através da esposa. E aí tem que se investigar se o Jair também recebeu cheques do Queiroz, que é o que não está sendo investigado, porque não se pode, porque ele é presidente. Então, olha só, depois disso, começou a debandada. O gado, ontem eu dei risada lendo comentários do gado. Eu já vou falar mais sobre isso, mas antes, um segundo. Você também tá dando risada vendo a casa cair? Você quer ver a casa cair, não quer? Eu sei que você quer. Curte o vídeo e se inscreve no canal, porque o bolsonarismo, eles vão tentar distorcer a realidade, eles pegam a realidade, distorcem tudo para convencer o gado deles de que eles estão certos e principalmente o alvo deles não é nem só o gado, é o cidadão despolitizado. O bolsonarismo age com estratégia sabendo que 50 milhões de brasileiros não foram votar. Eles miram nessas pessoas, eles bombardeiam as pessoas com fake news por aqui, para que seja impossível de você pegar o seu celular na sua mão. Você pegou o celular, você vai ser bombardeado por fake news. Queira você ou não, você vai se deparar com alguma coisa da narrativa deles em alguma rede social, ou alguém vai te encaminhar no WhatsApp. Pra gente quebrar isso tudo, pra gente quebrar isso no meio, um segundinho, você se inscrevendo no canal, o algoritmo do YouTube que foi programado pelo próprio YouTube, o robozinho do YouTube, ele vai entender que esse vídeo tá bombando porque as pessoas estão se inscrevendo no canal a partir desse vídeo, que as pessoas gostam desse vídeo. E aí ele vai sugerir esse vídeo para outras pessoas que não são inscritas no canal assistirem o vídeo. Na página inicial do YouTube, elas vão clicar, vão assistir, vão entrar, se inscrever, vai crescendo e a gente consegue bater de frente com as mentiras do bolsonarismo e quebrá-las no meio. Então, um segundinho, de graça você se inscreve e já tá ajudando muito. Mais do que isso, a gente vai começar a encher o país de outdoors como esse aqui. Isso aqui tá bonito, né? Foi feito pelo designer Fernando Hoffman, não tem nada a ver com a Glaze. Se alguém quiser, eu vou deixar no primeiro comentário o link do Twitter dele. Se alguém quiser trabalhos de designer, ele vai fazer agora vários designers de outdoors pra gente encher o Brasil de outdoors contra o Bolsonaro. E se quiser contribuir com isso também,
seja membro do canal ou tem no primeiro comentário links de Apoia-se, PicPay, conta bancária e tudo mais para que alguém, quem quiser, possa contribuir. Agora vamos falar do assunto do dia, que é um assunto muito, muito bom, que é a debandada do gado. Olha, o Bolsonaro, eu venho falando aqui, o Bolsonaro tá perdendo o núcleo duro dele cada vez mais. Núcleo duro é o quê? São os fascistas, esses que estão com o Bolsonaro desde 2012, 2013, na verdade, 2013, 2014, que era gente que geralmente é molecada de 12, 13 anos de idade, que estava já com o Bolsonaro, e que eu lembro que eu falava pra gente do PT, eu falava, gente, até da cúpula do PT, eu falava, gente, 2018, essa galera vai ter título de eleitor, eles vão votar em 2018. A pessoa, não, mas Bolsonaro, só tem molecada. Tá, essa molecada trabalhou assim nas redes sociais e conseguiram convencer milhões de pessoas, claro, com tudo mais que aconteceu, e o Bolsonaro foi eleito. Esse núcleo duro fascista do Bolsonaro, olavista, vários são fãs do Olavo de Carvalho, alunos do Olavo de Carvalho, que é o guru de todo mundo, eles estão migrando pouco a pouco do bolsonarismo e eles vão procurar outro fascista de estimação. E aí o que acontece? Com a confirmação de que a Michelle recebeu tantos depósitos por tantos meses, o problema para eles não é nem o valor. A gente está acostumado com corrupção de 100 milhões, 200 milhões, bilhão. O Serra tinha 23 milhões na conta dele, eu não sei o quê. Tá, aí vamos falar de 90 mil, o pessoal fala, não é nada. Até o Rodrigo Constantino, que é continua passando pano pro Bolsonaro. Se alguém der um chute, desculpa o linguajar, nas bolas do Bolsonaro, quebra os dentes todos dele. Ele continua passando pano, falou, um valor irrisório, dá menos de R$1.000 por mês. Gente, é dinheiro sujo, dinheiro roubado, R$1.000 por mês por 8 anos. É dinheiro roubado. Isso só na Michelle Bolsonaro, fora o Flávio, o Carlos, o Eduardo, a esposa de cada um deles, que não estão sendo investigadas ainda, o Jair, porque se depositou na conta da esposa do Jair, deve ter na conta da esposa do Flávio, não deve? E na esposa do Carlos? O Carlos tem esposa? Nem sei, ou do primo do Carlos, sei lá. E da do Eduardo? Tem ou não tem? Tem que se investigar. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o problema não é o valor, é que são vários depósitos que provam que eles têm uma conexão, que eles são ligados e que o Bolsonaro está no meio do esquema. E o pior, todo mundo sabe, parte do gado tenta ignorar, mas eles sabem lá dentro, eles sabem que o Jair Bolsonaro não está sendo investigado, a investigação é no Flávio e no Queiroz. Uma investigação no Flávio e no Queiroz já chegou na Michelle. A Michelle não tem foro privilegiado, olha só. A ordem lá no Palácio do Planalto é jogar a Michelle aos leões. Joga a Michelle aos leões, ela que seja investigada como Flávio e tudo mais, porque eles sabem que o crime de ficar recebendo e tudo mais, ela não vai presa tão cedo. Esse tipo de crime tem que ser condenado em primeira instância, segunda, blá blá blá. Se ela não ficar tentando obstruir a justiça, como fez o Flávio Queiroz, ela não vai presa tão cedo, então joga ela aos leões e que se dane. Essa é a estratégia do Palácio do Planalto. E o bolsonarismo vê isso, eles veem. E aí começou a debandada, eu comecei a ver comentários de bolsonaristas dizendo, eu acreditava no Jair, já não acredito mais. Eu vi gente falando assim, se a Michelle recebeu, é claro que o Jair recebeu. Ou gente falando assim, esse dinheiro pode ter sido um outro empréstimo, mas eu não sei, as coisas estão ficando estranhas. Pode ter sido. Eles ainda acreditam que aquele primeiro cheque que apareceu de 24 mil era realmente um empréstimo que o Bolsonaro fez pro Queiroz e o Queiroz pagou de volta. Pode ter sido outro empréstimo, mas a coisa já tá ficando estranha, calma. Eles já estão assim, com mais calma. Aí, aliado a isso, olha só, isso está acontecendo, aliado a isso tem o fato de que o Olavo de Carvalho está pé da vida com o Bolsonaro, porque o PayPal tirou a conta do Olavo de Carvalho onde ele vendia curso, e aí o Olavo de Carvalho até publicou um print screen, é bom que ele faz essas coisas que a gente dá risada, de todos os pagamentos cancelados, ele falou, meus alunos não me paguem mais pelo PayPal porque o PayPal está cancelando todos os pagamentos, só ontem, foram mais de 30 pagamentos que o Olavo de Carvalho ia receber que foram cancelados. Aí pensa, numa sexta-feira, mais de 30 pagamentos. Agora imagina quantos pagamentos por mês ele não recebia pelo PayPal e qual é a fortuna que ele não ganhava lá e foi bloqueado. E o Olavo de Carvalho começa a falar, não, se o governo e a justiça não fizeram alguma coisa para retomar minha conta, para retomar isso aqui, isso é uma ditadura, as Forças Armadas, ele odeia as Forças Armadas, ele começa a culpar as Forças Armadas pelo fato de que o Bolsonaro não o defende, e pelo fato de que o Bolsonaro não defende seus influenciadores que estão todos para serem presos, tanto é que o Alan dos Santos fugiu, a Sara Giromini tá com a terrorista, tá com tornozeleira, o Oswaldo Eustáquio usa tornozeleira, estão vários de tornozeleira e vários fugiram. Aí o que acontece? O Olavo de Carvalho tá bravo já com isso, parte do gado já tá ameaçando uma debandada, parte já foi, mas parte tá ameaçando, tá naquela, vou ou não vou?
Vou ou fico? Eles estão esperando a ordem de algum líder supremo ou esperando aparecer outro fascista para eles irem atrás. E aí eles estão nessa, vou ou não vou? Vou ou não vou? Não sabem. E aí o que acontece? Nessa, o Olavo de Carvalho perde a conta e começa a falar, pô, mas ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda, eu tô aqui, eu faço, porque ele é o guru dos Bolsonaro. Ele é quem faz a parte da doutrinação ideológica. É ele, é o Olavo de Carvalho quem fez isso em vários ministros, fez nos filhos do Bolsonaro e faz em todos os bolsonaristas. É mais do que isso, ele ensina outros a doutrinarem como ele, para que isso se espalhe e se ramifique em milhões de pessoas. Ele faz que é o trabalho mais importante da extrema-direita, é a doutrinação, e isso quem faz é o Olavo. Aí ele fala, pô, mas aí na hora que cortam minha conta, e o Olavo, muitos dizem que ele vai à falência sem a conta dele do PayPal. Na hora que cortam a minha conta, ninguém me ajuda, o governo não faz nada para proibir isso, o governo não me dá outra alternativa, e ele começou a bater, começou a bater no Bolsonaro ontem, e bater muito, e aí os comentários são todos concordando com ele, e todos dizendo que o Bolsonaro é covarde, que o Bolsonaro está se associando e sendo enganado. Muitos ainda acreditam que está sendo enganado pelas Forças Armadas, pelos generais, pelo general Ramo e blá blá blá, que estão fazendo com que o Bolsonaro não queira derrotar a oposição, porque a extrema-direita quer um fascista como o Bolsonaro que vá pra cima, que realmente faça o que ele falou. Ah, lembra que ele falou, vou metralhar a petralhada, vamos matar eles todos. Eles querem alguém que faça isso. E o Bolsonaro não está fazendo, pelo contrário, está deixando todos eles serem investigados. Claro que ele está tentando, o Ministério da Justiça tentou entrar com habeas corpus não, tentou entrar com recurso para eles e tal, mas não adianta. Eles querem o uso da força bruta. Você tem a força, por que não usa? O problema é que o Bolsonaro não tem a força, eles não entenderam isso ainda. E aí, quando vem uma denúncia de corrupção sobre a primeira-dama, que é, obviamente, aí todo mundo sabe, ainda mais os bolsonaristas que são machistas. Vamos supor, a gente é da esquerda, a gente não é machista. Você vê a esposa de fulano recebeu dinheiro. A esposa de fulano, se ela tem negócio com outro, problema é dela. Mas o pessoal da direita é machista, eles já sabem, pô, se a esposa tem negócio é porque é o negócio do marido. A esposa fica atrás do marido. Eles falam sempre aquela coisa, uma frase bem antiga, bem machista, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, porque é atrás. Aí eles com esse discurso, eles falam, se a Michelle, para eles é muito mais fácil fazer essa associação do que pra gente. Acredite, se a Michelle recebeu esse dinheiro é do Jair. É isso. Então é corrupção do Jair na conta da Michelle. E, porra, a gente também sabe disso. Você tem dúvida? Comenta aí, você tem dúvida de que isso é corrupção do Jair? Aí, mas a Michelle tá nisso, é opção dela. Tem que ser punida, tem que ser investigada. E num país sério ela tem que acabar presa, porque ela faz parte do bando, é a opção dela. O fato da Michelle Bolsonaro ter um tio que é miliciano, ter outro que é estuprador, ter não sei quem que é bandido na família, outro que fez não sei o quê, isso não foi opção dela. Mas o fato dela se associar a um miliciano que é o Bolsonaro, que tem conexão com o Queiroz, que é outro miliciano, que tem conexão com várias milícias, entre elas uma de assassinos de aluguel, que é o escritório do crime, que todo mundo, só os investigadores do caso Marielle é que acham que não foram eles quem mataram a Marielle. O resto do mundo sabe, só eles é que não sabem. O fato da Michelle ter se associado a isso é culpa dela. Ninguém obrigou, ninguém pegou a mão dela e falou quem vem aqui e casa com um miliciano. Não, foi porque quis. Aí a culpa dela tem que ser punida. Mas a gente sabe que esses cheques todos para Michelle eram porque o Queiroz tem negócios com o Bolsonaro. E eram porque o Bolsonaro está no centro do esquema das rachadinhas, como eu venho falando há mais de um ano. E eu venho falando há mais de um ano que, calma, as investigações estão caminhando. Quantos vídeos eu não fiz aqui? Quantos? Falando, gente, enquanto você assiste esse vídeo, tem investigadores lá no Rio de Janeiro que estão se debruçando sobre documentos, sobre contas bancárias de mais de 95 pessoas, 98 pessoas que tiveram sigilos bancários quebrados por 10 anos. São 10 anos de contas bancárias de 98 pessoas. Eles estão se debruçando sobre isso, estão ligando ponto, estão aqui. Eles estão fazendo o trabalho deles, mas eles começam a fazer o trabalho, a investigação para. Começam de novo, a investigação para. Começa de novo, a investigação para. Aí fica mais difícil, não fica? Fica muito mais difícil. Mas tá indo, tá avançando. Cada vez mais a gente tem as provas de que a coisa tá ficando feia e de que o Bolsonaro tá no centro do esquema. E o gado começou a perceber isso. Espera aí, o Bolsonaro tá no centro do esquema, ele falou que não era corrupto, a gente faz vista grossa pra muita coisa, mas chegou nele e aí parte do gado já tá se demandando. Claro, parte do gado vai continuar com o bolsonarismo e eu vou te falar o principal motivo. Eles não acharam outro bandido de estimação. Eles não tem outro fascista que tá surgindo, que surja com
com um discurso populista e com redes sociais tão fortes, que isso é o que precisa, redes sociais muito fortes, para chegar e fazer frente ao Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, isso acontece, ele sofre um baque, parte do gado se debanda, fala não fico mais com ele, quem decide não volta mais, geralmente. E parte fica naquela dúvida. E muitos que tinham pouca dúvida estão com a dúvida cada vez maior. E muitos que tinham muita dúvida estão assim quase saindo. Então, a deterioração desse público do núcleo do Bolsonaro está acontecendo muito rápido em 2020, mas muito, muito rápido. E o Bolsonaro, ele contra-ataca usando fake news na rede social. Por isso que eu falo, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta e tudo mais. Se inscreve no canal principal, hein? Se inscreve no canal. Ativa o sininho também, que o YouTube às vezes, o YouTube boicota aqui e não manda. Ontem o YouTube não mandou notificação do vídeo para ninguém. Eu coloquei o vídeo, passou 2 minutos, eu deletei o vídeo, coloquei de novo 1 hora depois, aí foi notificação para todo mundo. O YouTube não mandou para ninguém. Inclusive perguntei para várias pessoas, ninguém recebeu. Então, ativa o sininho, se inscreve no canal, porque o Bolsonaro ele vai tentar distorcer a narrativa e vai tentar se desvincular disso. E a estratégia dele eu já falei. Vai jogar a Michelle aos leões, vai falar, é culpa da Michelle, é coisa da Michelle, eu não tenho nada com isso, pô, coitado de mim, meu filho é corrupto, o outro filho é bandido, a esposa é corrupta, o meu melhor amigo de 20 anos é corrupto, não sei quem é corrupto, o outro amigo era assassino de aluguel, mas eu não sou. É sim, esse vai ser o discurso do Bolsonaro, e eles não... Quando eu falo isso, parece, meu Deus, tem que ser muito idiota, Thiago, para acreditar nisso, mas calma, não sou eu, são profissionais em lavagem cerebral que fazem centenas de memes com argumentos diferentes, fazem áudio com argumentos diferentes, textão para jogar no WhatsApp com argumentos diferentes, blogs bolsonaristas que começam com os articulistas deles, os formadores de opinião, escrevendo, tem os youtubers bolsonaristas todos com argumentos diferentes, bombardeando os bolsonaristas que estão lá por dentro, que estão dentro desse núcleo bolsonarista, dizendo, a culpa não é do Jair, a culpa não é do Jair, a culpa é da Michelle, a culpa não é do Jair, isso é perseguição, a culpa não é do Jair. Uma hora eles acreditam, mas a semente da dúvida foi plantada há muito tempo atrás e está germinando. E em alguns ela já cresceu e já brotou o fato de que esses estão saindo. O Chico Graziano, que eu citei aqui, é um deles e vai começar a debandada geral agora, porque o Olavo de Carvalho está em desespero e ele tem muita influência sobre os bolsonaristas. Se gostou do vídeo, quer ver a casa cair, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha e vamos pra cima. Falou!